Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Hoje eu vou fazer o estudo da neurociência. Eu fiz o estudo da psicologia, estudo geral. Esse é um estudo que eu faço, é um método de estudo, de fazer podcast. Para eu mesmo ouvir, já que eu sou mais auditivo, então fica melhor para mim. Se alguém encontrar esse conteúdo no futuro e gostar do tema, talvez seja uma boa introdução, porque a pessoa não vai ter que ler tudo que eu li. E eu não sei se eu vou aguentar, mas eu tenho uma paciência. Eu joguei um PDF sobre neurônio pro Grok 3, que é a inteligência artificial, e eu perguntei assim: quero que você explique tudo, tudo mesmo, tudo o que for possível, inclusive todas as nuances acerca dos neurônios, das células nervosas, das sinapses, potenciais de ação, fluxos de íons, bomba de sódio e potássio, íon de cloreto e cálcio, permeabilidade da membrana plasmática, a diferença de tudo isso em cada minúcia e nuance. Como os neurônios surgem por neurogênese, sinaptogênese, estrutura física, morfologia, estrutura molecular e geométrica dos neurônios, as equações das ondas elétricas, frequências cerebrais e mais informações possíveis sobre. Tá, aí, ponto-chave. A pesquisa sugere que os neurônios são células especializadas que transmitem informações por sinais elétricos e químicos, com estruturas como o corpo celular, dendritos e axônio. Parece provável que os potenciais de potencial de ação envolva mudanças rápidas no potencial de membrana, impulsionadas pelo fluxo de íons como sódio e potássio. A evidência aponta para a bomba de sódio-potássio como essencial para manter gradientes iônicos, enquanto íons como cloreto e cálcio têm papéis específicos em inibição e liberação de neurotransmissores. A neurogênese e sinaptogênese são processos de formação de novos neurônios e sinapses, mais ativos durante o desenvolvimento, mas também presentes em adultos. As frequências cerebrais, mediadas por EEG, ou seja, eletroencefalografia, variam de delta a gama, associadas a estados como sono profundo e alerta, com equações como o modelo de Hodgkin-Huxley. Peraí, deixa eu ver como pronuncia direito isso. Hodgkin e Huxley descrevendo ondas elétricas. Estrutura e função dos neurônios. Os neurônios têm o corpo celular com núcleo, dendritos que recebem sinais e um axônio que envia. Ou seja, os dendritos recebem o input e o axônio envia o output. Alguns têm bainha de mielina para acelerar a transmissão. A transmissão, se eu não me engano, se eu bem me lembro, vai de 120 a 432 km por hora, com um neurônio mielinizado. Deixa eu só confirmar se isso está correto. Na real é 120 metros por segundo, o que traduzindo daria 432 km por hora. Tá. Existem 3 tipos principais. Os sensoriais recebem estímulos do ambiente, os motores controlam músculos e interneurônios conectam outros neurônios. Ou seja, eu acho que esses interneurônios podem conectar um sensorial com um motor. Também tem a questão dos nervos raquidianos, onde as fibras aferentes transportam informações sensitivas para a medula espinal, enquanto as fibras inferentes elas transportam informações motoras para os músculos. Voltando aqui, né? Deixa eu só pesquisar o seguinte.
Eu pesquisei aqui e sim, os interneurônios conectam neurônios sensoriais e motores. Tá. Potenciais de ação e fluxo de íons. O potencial de ação é a mudança rápida no potencial de membrana, começando com a despolarização, a entrada de sódio e em seguida seguida pela repolarização, a saída de potássio. A bomba de sódio-potássio mantém os gradientes iônicos, enquanto o cloreto ajuda na inibição e o cálcio na liberação de neurotransmissores. O cloreto ajuda na inibição dos neurotransmissores. Só para clarificar outra coisa também, os canais iônicos são proteínas integrais de membrana que formam poros ou canais que permitem a passagem de íons, como os já citados, né? Sódio, potássio, cálcio e cloreto, através da membrana celular. Eles desempenham um papel crucial na fisiologia celular, especialmente na transmissão de sinais elétricos em células nervosas e musculares. Existem diferentes tipos de canais iônicos, que podem ser classificados com base em função e mecanismo de abertura, canais de abertura controlada ou regulada. Esses canais abrem em resposta a estímulos específicos, como mudança de voltagem, canais dependentes de voltagem, ou a ligação de moléculas, canais dependentes de ligantes. Canais abertos ou não regulados permitem a passagem de íons continuamente, independente de estímulos externos. Para quem gosta de biologia, talvez tente relacionar com os fosfolipídios, né? Onde tem, se eu não me engano, bicamada, duas cabeças hidrofílicas e uma hidrofóbica. Não, na real é uma cabeça hidrofílica e duas caudas hidrofóbicas para regular, né? É parecido, mas não é a mesma coisa não. Uma lida com os íons, a eletricidade, e a outra é com líquidos. Tá, eu nem lembro onde eu parei. Ah tá, lembrei. Sinapses e comunicação. As sinapses são junções onde os neurônios se comunicam, principalmente por neurotransmissores em sinapses químicas, afetando a excitação ou inibição do neurônio seguinte. Inclusive tem aquela questão, né, da conexão, tipo os terminais axonais, aí tem a fenda sináptica entre o axônio de um neurônio e o dendrito do neurônio seguinte. Aí no caso a primeira seria o neurônio pré-sináptico e a outra o neurônio pós-sináptico. Teria no terminal axonal desse neurônio teria vesículas cheias de neurotransmissores para ser liberada no neurônio pós-sináptico. Voltando, cadê? Principalmente por neurotransmissores em sinapses químicas afetando a excitação ou inibição do neurônio seguinte. Formação de neurônios e sinapses. A neurogênese forma novos neurônios, especialmente durante o desenvolvimento, ou seja, quando você está crescendo, e a sinaptogênese cria novas conexões. No caso, a neurogênese ela continua continuamente no desenvolvimento até o final da vida nas células do hipocampo, onde células tronco se transformam em neurônios para regular e ajudar na aprendizagem e na memorização, mas no caso se torna menos eficiente com o tempo. E tem a sinaptogênese, né, que cria novas conexões com a poda sináptica, eliminando conexões menos usadas. É meio que no caso da apoptose, só que da célula nervosa. Quer dizer, a poda neural não é considerada a apoptose em si.
porque a apoptose ela é a morte celular programada. E alguns neurônios, eles precisam ser mortos e a poda neural elimina essas conexões, né, que são desnecessárias. Então, a partir do começo do desenvolvimento, o cérebro vai se adaptando, vai vendo as conexões necessárias para você permanecer vivo e existindo e vê os neurônios desnecessários e vai eliminando. No cérebro de uma pessoa autista, pode manter-se muitos neurônios e que não são eliminados e fazer pouca poda neural, o que acaba deixando neurônios que fazem conexões meio desreguladas, meio sem necessidade. Cadê? Ondas elétricas e frequências cerebrais. Eu li, né, que com a poda sináptica eliminando conexões menos usadas. Ondas elétricas e frequências cerebrais. As ondas elétricas são modeladas por equações como o modelo de Hodgkin-Huxley. As frequências cerebrais, medidas por EEG, incluem delta, sono profundo, teta, relaxamento, alfa, calma, beta, alerta e gama, processamento cognitivo. Se eu não me engano, o estado de flow states, fica entre o relaxamento, né, o teta, e a meditação também. Caraca, calma aí. As ondas cerebrais associadas ao flow tendem a estar na faixa alfa, de 8 a 12 Hz, e às vezes em baixa gama, de 30 a 50 Hz. As ondas alfa estão associadas a um estado de relaxamento, alerta, enquanto as ondas gama estão ligadas a estados de alta concentração e processamento de informações. Então, no estado de flow, a pessoa perde um pouco, dilui um pouco essa separação entre o eu e o mundo, e na atividade que ela está fazendo, seja criativa ou de outra espécie, ela fica muito concentrada na atividade em si e perde algumas outras noções. E isso produz alguma coisa boa no cérebro. Talvez diminua um pouco da rede de modo padrão. E na meditação estão associadas às ondas alfas de 8 a 12 Hz. Meditações mais profundas, como a meditação transcendental, podem levar a estados como Theta, de 4 a 8 Hz, que estão ligados a relaxamento profundo e criatividade. Em estados de meditação muito profundos, ondas Delta de 0,5 a 4 Hz podem ser observadas, associadas a relaxamento profundo e sono sem sonhos. Caraca! Impressionante. Bom, aqui está dizendo que a minha suposição de que o flow states diminui a atividade da rede de modo padrão está correto. Tá, continuando no texto. Nota detalhada. Esta secção explora em profundidade todos os aspectos relacionados aos neurônios, suas células nervosas, sinapses, potenciais de ação, fluxo de íon, bomba de sódio-potássio, permeabilidade da membrana plasmática, neurogênese, sinaptogênese, estrutura física, morfologia, estrutura molecular e geométrica, equações de ondas elétricas e frequências cerebrais, com base em informações de fontes confiáveis. Aquilo que eu acabei de ler, que deu uns 15 minutos, foi só um resuminho. Na real, não foi só um resuminho, não, tô brincando. Estrutura física e morfologia dos neurônios. Tá. Os neurônios são as unidades básicas do sistema nervoso, responsáveis por transmitir informações por meio de sinais elétricos e químicos. Sua estrutura inclui corpo celular, soma, é chamado de soma, contém um núcleo, mitocôndrias, retículo endoplasmático
e outros organelos, ou organelas, eu acho, né? Essenciais para a função celular. É o centro metabólico do neurônio. Dendritos de estruturas ramificadas que recebem sinais de outros neurônios, com espinhas dendríticas que aumentam a área de contato sináptico. Axônio, uma extensão longa que transmite sinais elétricos para outros neurônios ou células efetoras, frequentemente coberto por uma bainha de mielina e neurônios do sistema nervoso central que acelera a condução do impulso elétrico que vai percorrer o axônio. Tem as bainhas de mielina e, se eu não me engano, entre as bainhas de mielina tem o nódulo de Ranvier. É exatamente isso. Terminais sinápticos, localizados nas extremidades do axônio, onde os neurotransmissores são liberados. A morfologia varia conforme a função e localização. Por exemplo, os neurônios sensoriais têm dendritos longos e axônios curtos, enquanto os motores têm axônios longos que se conectam a músculos ou glândulas. Eu pesquisei aqui, tá dizendo que eles têm dendritos curtos. Eu não sei exatamente se isso é verdade, mas eu pesquisei no ChatGPT e no Google e tá confirmando aqui. Eu não vi nenhum outro site que confirme essa informação. Tá, peraí. Tá, eu falei assim, ó. Oxi. Tem certeza e respaldo da informação que o dendrito é curto? Aí ele falou assim: peço desculpas pela imprecisão anterior. Os dendritos dos neurônios motores não são necessariamente curtos. Na realidade, os dendritos podem variar em comprimento e complexidade, dependendo do tipo de neurônio e sua localização. Dendritos de neurônios motores. Os neurônios motores, especialmente os neurônios motores alfa, localizados na medula espinhal, possuem dendritos que podem ser bastante extensos e ramificados. Eles têm a função de receber sinais de múltiplas fontes, como interneurônios e neurônios sensoriais, e integrá-los no corpo celular do neurônio. Axônios longos. Os axônios dos neurônios motores são longos, como mencionados anteriormente, porque precisam transmitir sinais do sistema nervoso para os músculos, muitas vezes ao longo de grandes distâncias. Tá bom. Cadê? Que conectam os músculos ou glândulas. Tá, que glândulas seriam essas? Ah, tá, aqui falou que é do sistema nervoso autônomo, né, o SNA. As glândulas seriam sudoríparas, que é a do suor, as salivares, da saliva, e endócrinas, como as glândulas adrenais, que são estimuladas pelo sistema simpático a liberar adrenalina e noradrenalina em resposta a estresse. Tá, entendi. Então são as células, os neurônios motores que fazem isso. Ok. Os interneurônios localizados no sistema nervoso central têm arborizações dendríticas complexas para a integração de sinais. Tipos de neurônios. Existem 3 tipos principais, classificados por função. Neurônios sensoriais transportam informações de receptores sensoriais, como toque, som, luz, para o sistema nervoso central. São geralmente pseudo-unipolares, ou seja, o axônio dele se divide em 2, não é? É tipo assim, uma parte do prolongamento ele se divide em 2. Um dos ramos assume o papel do dendrito e o outro do axônio. Entendeu?
Caralho. Geralmente eles são sensoriais, são neurônios sensoriais. Esse pseudo-unipolares, né? Com axônio dividido em dois ramos. Neurônios motores enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos e glândulas, controlando movimentos voluntários e involuntários. São multipolares, com múltiplos dendritos e um axônio longo. Interneurônios, localizados exclusivamente no sistema nervoso central, conectam neurônios sensoriais e motores, facilitando reflexos, aprendizado e processamento complexo. Tem formas variadas com arborizações dendríticas extensas. Entendi. Então esses interneurônios eles estão mais armazenados no sistema nervoso central, exclusivamente, né? Localizados lá. Caralho, por isso que a gente só sente as coisas ao comando do cérebro. Se tivesse interneurônios espalhados por todo o corpo, tipo, eu poderia sentir o mundo com o meu braço e ele seria tipo um cérebro. Ele teria várias sensações múltiplas. Interessante pensar nisso, né? Filosoficamente abstrair, uma neurofilosofia. Peraí, vou beber água. Porque ele está monopolizando a conexão entre o sensorial e o motor, né? Então, tipo assim, o meu braço ele vai enviar o sensorial para o cérebro ele identificar e processar. Aí ele conecta com uma resposta motora. Se já tivesse, tipo assim, eu sentiria algo mais rápido ainda. Se tocasse no meu braço, eu teria uma sensação muito mais forte. Será intensa? É uma pergunta que eu tô fazendo. Potencial de membrana e potenciais de ação. O potencial de membrana é a diferença de carga elétrica através da membrana plasmática com o potencial de repouso em torno de menos 70 MV, que deve ser milivolts, né? Sim, exatamente, milivolt. Menos, né? É mantido pela bomba de sódio-potássio e permeabilidade diferencial. Ô, louco! Calma aí, nossa, eu li, eu não li todo. Eu, Tá, voltando. O potencial da membrana é a diferença de carga elétrica através da membrana plasmática, com o potencial de repouso em torno de menos 70 mV devido à distribuição desigual de íons mais K mais dentro mais Na mais fora, que no caso o K é o potássio, né? K é potássio e o Na é o sódio. Tem até aquela brincadeira que o pessoal fala, como um químico ri, ou como um intelectual ri, é potássio, 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 é uma piada muito sem graça. Então o potássio dentro, no intracelular, e o sódio no meio extracelular, seria isso, né? O potencial de ação é uma mudança rápida e transitória no potencial de membrana, essencial para a comunicação neuronal, e ocorre em 5 etapas: estado de repouso, potencial de menos 70 mV, mantido pela bomba de sódio-potássio e permeabilidade diferencial. Despolarização, um estímulo faz o potencial atingir o limiar, menos 55 mV, abrindo canais de sódio, voltagem dependentes, permitindo a entrada de Na+, o sódio, tornando o interior mais positivo. Positivo não tá falando de good vibes, não, tá falando de
positivo eletricamente falando. Só para deixar claro, também tem vários tipos de permeabilidade. Tem a seletiva, as membranas biológicas, como a membrana plasmática das células, são seletivamente permeáveis. Isso significa que permitem a passagem de alguma substância enquanto restringem outras. No caso, é o que eu tinha falado dos fosfolipídios, onde tem a cabeça hidrofílica e a hidrofóbica. Esta seletividade é baseada em fatores como tamanho, carga elétrica e solubilidade em lipídios das moléculas. A permeabilidade ao solvente: as membranas podem ser permeáveis a solventes como água. A água pode atravessar livremente a membrana através da difusão simples ou através de canais de aquaporinas, um processo conhecido como osmose, que todo mundo conhece. Permeabilidade aos solutos. Solutos como íons, açúcares e aminoácidos podem atravessar a membrana por meio de transporte passivo, difusão facilitada ou ativo, usando energia para mover solutos contra o gradiente de concentração. A permeabilidade iônica: as membranas celulares possuem canais iônicos que regulam a passagem de íons específicos como o sódio, Na+, o potássio, o K+, o cálcio, que é Ca ao quadrado, ou Ca2, na verdade, mais, que tem aquele 2 pequenininho que representa ao quadrado, né? E cloreto, que é o Ci ou Cl-. Caralho, não. É Cl, eu acho. É porque o I e o L, o I grande e o L é a mesma, parece a mesma coisa. Na real é o C e o L. O L tá pequenininho. E o mais. Bom, a permeabilidade iônica é crucial para processos como transmissão de impulsos nervosos e contração muscular. Tá. Será que envolve o tônus muscular? Porque o tônus muscular é a tensão e a firmeza dos músculos quando a gente está em repouso. É a contração parcial e contínua que ajuda a manter a postura e realizar movimentos. Tá. E tem a permeabilidade gases como oxigênio, O2, e dióxido de carbono, CO2, podem atravessar facilmente a membrana celular por difusão simples devido à sua natureza lipossolúvel. E também tem a permeabilidade diferencial e da membrana plasmática. Também a diferencial, também conhecida como permeabilidade seletiva, é a característica das membranas biológicas de permitir que certas substâncias passem enquanto bloqueiam outras. Essa seletividade é baseada em fatores, incluindo o tamanho da molécula, sua polaridade, carga elétrica e solubilidade em lipídios. A permeabilidade diferencial é crucial para a célula regular o movimento de nutrientes, íons e produtos de resíduos, garantindo a manutenção do equilíbrio interno, ou seja, a homeostase, né? Homeostase é o equilíbrio. Como que o Wesley de la Bobagem, de la Nogari fala que homeostase seria os parâmetros vitais relativamente constante. Eu acho que ele fala isso, né? Permeabilidade da membrana plasmática. A membrana plasmática é a estrutura que envolve a célula, composta principalmente por uma bicamada lipídica com proteínas inseridas ou associadas. Tá vendo porque eu relacionei os lipídios e o o do íon. Lipídicas com proteínas inseridas ou associadas. Devido à sua composição lipídica, a membrana é permeável a moléculas pequenas e lipossolúveis, como oxigênio e dióxido de carbono, que podem difundir-se facilmente. A porra dos cachorros, filho da puta do caralho. Seria legal se a gente pudesse deixar a porra do cachorro no mute também.
Substâncias polares ou carregadas como íons e glicose geralmente necessitam de proteínas de transporte específicas para atravessar a membrana, seja por transporte passivo sem gasto de energia ou ativo com gasto de energia. A presença de canais iônicos, transportadores e bombas de íons permite à membrana regular o fluxo de substâncias de maneira controlada. Então, basicamente é isso. Essa permeabilidade, ela regula a passagem e não passagem. Voltando, né? O estado de repouso, tá? Potencial de menos 70 mV é mantido pela bomba sódio-potássio e permeabilidade diferencial. Despolarização faz o potencial atingir o limiar menos 50 mV, abrindo canais de sódio voltagem dependentes. Ah, tá. Queria ver esse negócio também. Eu só queria resumir, né, que tem uns voltagem dependentes e os independentes, e só queria ir na definição deles, que são canais iônicos cuja abertura e fechamento dependem do potencial elétrico, voltagem através da membrana celular. Tá. Exemplos: os canais de sódio Na+, potássio K+, cálcio Ca2+, e cloreto Cl+, menos. O cloreto é menos, na verdade. Voltagens dependentes são cruciais para a geração e propagação de potenciais de ação nos neurônios. Voltagem independente. Sua definição são canais iônicos que não dependem do potencial elétrico para sua abertura ou fechamento. Em vez disso, sua atividade é geralmente regulada por outros fatores, como ligantes químicos. Exemplos são canais iônicos ativados por ligantes, como os canais de receptor de acetilcolina na junção neuromuscular, que abrem em resposta à ligação de neurotransmissores, de um neurotransmissor. Permitem a transdução de sinal químico em sinais elétricos, facilitando a comunicação celular em resposta a estímulos externos. Esses canais podem ser ativados por ligantes específicos como neurotransmissores ou outros estímulos, e não pelas mudanças no potencial de membrana. Entendi. Voltando, né? Permitindo a entrada de Na+, tornando o interior mais positivo. Pico. O potencial atinge cerca de mais 40 mV com canais de sódios inativados. Com os canais de sódios inativados, ou seja, é quando sai bastante sódio, porque o potássio entra, né, e o sódio sai. Tá, eu tô tentando entender. Repolarização: canais de potássio abrem, permitindo a saída de K+, restaurando a negatividade. A negatividade não é good vibes também. Acho que nesse caso seria melhor exemplificado dizer que a positividade seria o excesso de atividade elétrica e a negatividade é menos atividade elétrica. Eu não sei se essa seria uma boa definição, mas eu tô deixando aqui. Hiperpolarização: o potencial pode ficar mais negativo que o repouso antes de retornar ao estado inicial, devido ao fluxo contínuo de K+. Caralho, no nosso cérebro é tipo assim, cada coisa é uma linha de produção específica, muito específica. Cada coisa cumpre o seu papelzinho para integrar no todo. Este processo é tudo ou nada, propagando-se ao longo do axônio como uma onda de despolarização. Ou seja, ele está em estado de repouso, ele despolariza, ele tem um pico, ele repolariza e tem a hiperpolarização. Tá, ele começa em menos 70 mV, um estímulo faz o potencial atingir o limiar, menos 55 mV, ou seja, ele fica um pouco mais positivo do que ele estava.
Aí o pico é 40 milivolts, depois os canais de potássio abrem e sai o potássio, né? Não, o potássio restaurando a negatividade. Aí tem a hiperpolarização, quando o potencial pode ficar mais negativo que o repouso antes de retornar ao estado inicial, devido ao fluxo contínuo de K+. Ah, tá, ele vai entrando e quando ele sai, ele fica negativo. Quando o potássio sai, ele fica negativo. Aí quando tem um excesso de potássio, ele fica hiperpolarizado. Bom, eu acho que eu vou deixar em duas partes. Primeiro vai ser essa dos neurônios e a próxima eu falo de cada região cerebral, que vai ser muito mais longo que isso. Fluxo de íons e bombas de sódio e potássio. O fluxo de íons é regulado por canais iônicos e gradientes eletroquímicos. A bomba de sódio e potássio, Na+, barra K+, menos ATP, ATPase, tem um ATP e o ASE. O ATP é a adenosina trisfosfato, certo? Usa o ATP para bombear 3Na+, que é o sódio, para fora, e 2K+, que é o potássio. Então, 3 menos o sódio e 2 mais o, o potássio para dentro da célula, mantendo os gradientes iônicos necessários para o potencial de ação, não, para o potencial de repouso, para continuar o potencial de repouso e repolarização. Outros íons incluem cloreto, o Cl-, contribui para potenciais pós-sinápticos inibitórios. Ah, tá, entendi. Entendi por que é menos. Inibitórios, e estabilizando a membrana. Quando é para inibir os potenciais de ação, para inibir os potenciais elétricos. Peraí. O ChatGPT diz que o cloreto é usado. Eu perguntei, o cloreto é usado para inibir os potenciais de ação? E disse que sim. Tá bom, continuando. O cálcio, que é o Ca2+, é essencial para a liberação de neurotransmissores nas sinapses químicas e para a plasticidade sináptica. Entendi. Eu acho que, tipo assim, quando você tá mais feliz com algo, é muito mais fácil você aprender, que é uma reação emocional, né? Aí talvez dispare mais neurônios simultaneamente. A permeabilidade da membrana plasmática varia, com canais de voltagem independentes, sódio-potássio, e ligandos dependentes, abertos por neurotransmissores, regulando o fluxo. Sinapses e comunicação neuronal. As sinapses são pontos de contato onde os neurônios se comunicam. Existem dois tipos principais: a sinapse química. As sinapses químicas mais comuns envolvem a liberação de neurotransmissores como acetilcolina, dopamina, da terminação pré-sináptica para o espaço sináptico, onde ligam a receptores na membrana pós-sináptica, causando potenciais excitatórios ou inibitórios. Ou seja, tem a liberação da acetilcolina e da dopamina da terminação pré-sináptica para o neurônio, para o espaço sináptico. Aí vai da vesícula sináptica para o neurônio pós-sináptico, né? Onde se ligam a receptores na membrana pós-sináptica, que foi o que eu falei, causando os potenciais excitatórios ou inibitórios. Não necessariamente a acetilcolina ou a dopamina são exclusivamente os excitatórios e o inibitório, né? Tem os neurotransmissores, tipo a GABA, que é o gama-aminobutírico, que são meio que esses controladores de acesso, né? Esses neurotransmissores que estão associados ao movimento de íons de cloreto e a glicina também. Tá. Voltando aqui, né?
Sinapses elétricas menos comuns permitem a passagem direta de íons através de junções gap. Esse gap é meio que essa lacuna, né? Sincronizando a atividade neuronal. É interessante, né? Sempre me lembra a Evangelion, quando o Shinji ou a Asuka ou a Rei tá conectando com o Evangelion deles. Bom, o processo inclui a chegada de um potencial de ação ao terminal pré-sináptico, entrada de Ca2+, que é o que tem o cloreto e tem o cálcio, é o cálcio, né? Cálcio, beleza. Liberação de neurotransmissores em vesículas, difusão pelo espaço sináptico e ligação a receptores, alterando o potencial pós-sináptico. Entendi. Tem o potencial pré-sináptico e o pós-sináptico. Bom, o potencial pré-sináptico é o que ocorre no terminal pré-sináptico, no terminal axonal, né? De um neurônio quando um potencial de ação atinge essa região. E o do pós-sináptico é no pós-sináptico, que se refere ao excitatório, o potencial excitatório pós-sináptico e o potencial inibitório pós-sináptico. É o IPSP. E o outro é o excitatório pós-sináptico, o potencial é EPSP. Beleza. Calma aí, deixa eu ver. Isso ocorre geralmente devido à abertura de canais de sódio Na+, ou cálcio Ca2+, que permitem a entrada desses íons, o excitatório. E o inibitório, isso ocorre frequentemente pela abertura de cloreto, Cl- ou potássio, K+. Tá, a neurogênese é um processo de formação de novos neurônios a partir de células troncos neurais, predominantemente durante o desenvolvimento embrionário, mas também ocorre em adultos, especialmente no hipocampo, relacionado à memória e aprendizado. Ok, sinaptogênese refere-se à formação de novas sinapses com um surto explosivo durante o terceiro trimestre gestacional, ou seja, quando está na barriga, né, em gestação, e os primeiros 2 anos pós-natais. Esse trimestre, esse trimestre, deixa eu ver. Bom, esse terceiro trimestre, ele é de 27 a 40/41 semanas. Tá, cadê? Seguido por poda sináptica, onde conexões menos usadas são eliminadas, influenciada por atividade e experiência, essencial para a plasticidade cerebral. É tipo assim, quando você nasce, você ainda não sabe lidar com formas geométricas, o seu olho ainda não sabe necessariamente como que é as formas do mundo. Então ele vai interagindo, o que se mantém ele conserva e o que é desnecessário ele descarta. Falta pouco para terminar. Só que eu ainda vou fazer outra pergunta para ele. Estrutura molecular e geometria dos neurônios. A estrutura molecular inclui o citoesqueleto, composto por microtúbulos, transporte intracelular e microfilamentos, forma e movimento, e filamentos intermediários, a resistência mecânica. No caso, esses microtúbulos é o que o Roger Penrose ele usa na teoria da consciência quântica dele, né? Essa resistência mecânica é a capacidade de um material suportar forças externas sem deformar ou romper. Tá, entendi. Esses filamentos intermediários aí. É uma coisa nova para mim também. Eu tive essa ideia de perguntar sobre a estrutura molecular e geometria, né? Porque tudo tem geometria, inclusive o que me forma é algo geométrico.
Os meus neurônios são geométricos de alguma forma, se tudo é geométrico. Canais iônicos, as proteínas na membrana que regulam o fluxo de Na+, K+, Cl- e Ca2+, essenciais para potenciais de ação. Receptores de neurotransmissores localizados nos dendritos mediam a resposta pós-sináptica. Geometricamente, a disposição tridimensional desses componentes é crucial, como com dendritos ramificados para maximizar entradas e axônios ligados para a transmissão eficiente. Ou seja, a natureza evoluiu a gente para os nossos neurônios, coisas pequenininhas, serem totalmente eficientes e econômicos no transporte energético. Bom, a reta final desse texto agora. Equações de ondas elétricas e frequências cerebrais. As ondas elétricas são descritas por modelos matemáticos como o modelo de Hodgkin e Huxley, que usam equações diferenciais para modelar o fluxo de íons Na+ e OK+, e mudanças no potencial de membrana, representando a geração e propagação de potenciais de ação. As frequências cerebrais mediadas por eletroencefalograma e EEG são categorizadas em... tem a frequência, que é o Hertz, tem o tipo de onda e tem o estado associado, que a gente faz a associação. Determinada frequência está associada ao sono, ao relaxamento, à criatividade, à concentração e tal, o processo cognitivo. A frequência, o delta, é o 0,5 a 4 menos ao 4. Oxi. Sono profundo, restauração. Sim. Tem aquele lance lá que eu esqueci, que é a limpeza glial, sistema linfático. Sistema linfático de limpeza, como se fossem os lixeiros ou as pessoas que fazem uma limpeza dentro das suas células enquanto você está dormindo, no ciclo circadiano. De 4 a 8 é o θ, o tipo de onda, de 4 a 8 Hz é ligado ao relaxamento, criatividade e sono leve. Θ é isso, relaxamento, criatividade e sono leve, de 4 a 8 Hz. De 8 a 12 Hz é o alfa, o tipo de onda. Relaxamento, estado de calma. De 12 a 30 é o estado beta, o tipo de onda. De 12 a 30 Hz, o estado associado é alerta, concentração, atividade. Mais que 30 é o gama, processamento cognitivo e aprendizado. É o que eu estou fazendo agora. Estou em estado gama. Essas ondas refletem a atividade sincronizada de grandes populações neuronais, com implicações em estados mentais e diagnósticos médicos. Considerações adicionais. Embora o anexo fornecido pareça tratar de temas como... foda-se isso aqui. Tem duas coisas, né, que é a LTD, que é a depressão de longa duração, e a potenciação de longa duração, LTP, que são dois processos que modificam a força das sinapses e são considerados a base da aprendizagem da memória. O LTD, ele consiste na diminuição da densidade de receptores pós-sinápticos. Pode ser importante para o aprendizado motor e para a limpeza de memórias velhas. Podem ser dependentes ou pode ser dependente de receptores NMDA, que é... Calma aí, deixa eu ver. Eita, sumiu. Seria a sigla de NMDA, seria N-metil-D-aspartato, que são cadê de novo? Um aminoácido que ativa os receptores NMDA. Esses receptores são importantes para a memória, aprendizagem, cognição, plasticidade neural.
Metabotrópicos, MGLUR ou endocannabinoides. Caralho! É esse que tá ligado com endocannabinoides? Esse que eu acabei de falar, MGLUR, em inglês, Metabotropic Glutamate Receptor, ou seja, receptor metabotrópico de glutamato. É um receptor que se liga ao glutamato, um aminoácido que atua como neurotransmissor excitatório. Entendi. Eu esqueci do outro, que é o LTP, aumento duradouro da eficácia sináptica dependente de receptores de ácido N-metildeaspartato, pode ser induzido por protocolos que geram a chamada plasticidade dependente do tempo de pico, STDP. Pode envolver mudanças na morfologia dos espinhos dendríticos. Esses espinhos dendríticos, eles são pequenas saliências que se projetam nos dendritos dos neurônios. Tá. Que armazenam a força sináptica. Então vamos lá. Falta algumas partes, né? Tem o resumo, a resposta direta, a plasticidade neuronal. Parece ser a capacidade dos neurônios de se adaptar ajustando conexões e força sináptica em respostas a novas experiências, o que é crucial para o aprendizado e recuperação de lesões. Existem células gliais como astrócitos, oligodendrócitos e microglia apoiam e protegem neurônios, regulando a homeostase, produzindo mielina e defendendo contra danos. Caralho, entendi. Então, para a gente resolver algumas questões das doenças neurodegenerativas, teria que envolver essas células gliais, entendi. Com aqueles estudos de organoides cerebrais, né? Deixa eu ver. Tipo, tem esses organoides, né? Organoide cerebral, que é um tecido cultivado em laboratório. Ele imita as partes do cérebro humano que a gente faz para estudar, né? Tipo assim, joga determinado componente químico no cérebro para ver como ele reage, se ele reage positivamente ou negativamente. Então, eles são criados a partir das células tronco pluripotentes que podem se transformar em qualquer tipo de célula. Aí tem o conectoma também. Já ouviram falar sobre conectoma? Que é um mapa que mostra todas as conexões entre os neurônios do cérebro. Tipo assim, para a gente poder sequer conceber a transferência de consciência para uma máquina, a gente teria que mapear todas as conexões sinápticas do cérebro, dos neurônios dentro de um cérebro. O desenvolvimento neural envolve a diferenciação de células-troncos neurais em neurônios e gliais, guiada por genes como BDNF e fatores como o ambiente celular. Disfunções em células nervosas e sinapses podem levar a transtornos como epilepsia, descargas anormais, esquizofrenias, desequilíbrios químicos e doenças neurodegenerativas, perda de neurônios. Deixa eu ver. A gente já passou. Circuitos neurais são redes de neurônios que processam informações, integrando sinais para funções como movimento e memória, enquanto redes artificiais simulam isso para tarefas computacionais. Genes como o BDNF e proteínas como o receptor NMDA são essenciais para formar e manter o sistema nervoso com mutações ligadas à doença como Alzheimer. Inovação com epigenética, optogenética, controlar neurônios com luz
e imagiologia avançada mapear o cérebro com MRI. Que é o que? MRI. Ai, meu Deus do céu. MRI. É o que? É o que? Significado. Meu Deus. O negócio nem traduz direito. É ressonância magnética. Ah, tá. É só ressonância magnética. Revolucionam o estudo e tratamento de condições neurológicas. Pesquisas e intervenções neurocientíficas levantam questões éticas, como privacidade de dados cerebrais, consentimento para manipulações e acesso desigual à terapia. Tá, vamos ver as partes importantes para eu ler. Disfunções como a insuficiência de acetilcolina em Alzheimer leva a perdas de memória tratáveis com inibidores de acetilcolinesterase. Exemplo, dinepezeu. Acetilcolina não é o neurotransmissor que é liberado quando uso do tabaco? Né? Sim, com a nicotina de cigarro que estimula a liberação de acetilcolina no cérebro. Tá, tem umas partes muito legais aqui. Tá, peraí. Células gliais, suporte, tipos de neurônio a gente já viu tudo. Plasticidade neuronal e adaptação. O que tem de legal aqui? A plasticidade também varia durante a idade, com redução de densidade sináptica no neocórtex, potencialmente a níveis de Alzheimer por volta de 120 anos. Caralho? Eu não entendi direito. Tipo, se a pessoa viver a 120 anos, necessariamente ela vai ter Alzheimer. Mesmo com a reserva cognitiva, foda-se, e perda de 40% da conectividade intracerebral, aumento a vulnerabilidade cognitiva após acidentes vasculares cerebrais, mecanismos homeostáticos e rebianos sustentam a recuperação por anos, auxiliados por ambientes enriquecidos e a geogênese. Tá, tem uma coisa, né, que é a lei de Hebb, que eu acho que foi esse que ele estava falando, que consiste em uma espécie de musculação sináptica e envolve um mecanismo de detecção de coincidências temporais nas descargas neurais. Tipo assim, neurônios que disparam juntos se conectam, é isso. Cadê? Mecanismos hebbianos. Hebb, HEBB, que sustentam a recuperação por anos, auxiliam angiogênese. Deixa eu ver o que é isso. É o processo de formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes. Ah, tá. Por analogia, quando a gente treina e faz musculação, novas veias surgem, né? Novos vasos sanguíneos. Seria mais ou menos isso, só que dentro do cérebro. Aquele negócio que eu falei, a depressão a longo prazo, o LTD, enfraquece as sinapses, as estruturas das sinapses, né? Porque nível celular molecular envolve a abertura de canais iônicos, formação de potenciais de ação e remodelação de estruturas sinápticas. Por exemplo, a potenciação de longa duração fortalece as sinapses, enquanto a depressão as enfraquece, ajustando a transmissão neural. Tipo, ela é algo necessário, não é descartável, senão seu cérebro fica desregulado. Níveis de circuito, reorganização de mapas sinápticos, como observado em lesões onde áreas adjacentes assumem funções perdidas. Adjacente é aquele conceito da matemática, né? Deixa eu ver. O que é adjacente? Situado em local próximo, confinante, contíguo, vizinho, posto ao lado de, junto, pegado. Em álgebra, que
que em um grafo tem um ponto final em comum com outro arco ao lado. Entendi, tá perto. É vizinho, tá. Onde as áreas pertas, áreas adjacentes assumem funções perdidas, como na compensação após a amputação, com projeções de novos ramos em até 4 mm de distância. No caso, vai ser basicamente uma das coisas que a gente vai usar para membros biônicos, né? Vai precisar dessa reorganização de mapas sinápticos e que não tem aquelas respostas imunossupressoras. Na verdade, a imunossupressão é o ato de reduzir a atividade ou a eficiência do sistema imunológico, porque senão ele combate os membros biônicos. Tá. Impacto ambiental, tá bom, foda-se. A gente já leu a parte legal. Essa parte a gente também já sabe. Glia e células de suporte, papel do sistema nervoso. Ah, tá, essa parte é legal. Células glias mais numerosas que os próprios neurônios, cerca de 10 para cada neurônio no sistema nervoso central, SNC, ocupam metade do volume do tecido nervoso, desempenhando funções vitais. Astrócitos, as mais comuns, com forma estrelada, por isso que é astrócito, regulam a homeostase do sistema nervoso central, fornecem nutrientes via pés vasculares, participam da barreira hematoencefálica, que é a barreira do sangue e do encéfalo, que impede de alguma substância nociva romper algo. Tipo, tem muito remédio que não passa por essa barreira, tem alguns remédios bem específicos que passam por essa barreira e entram em contato com o cérebro. E guiam a migração neuronal. Migração neuronal. Certo. Que é esse processo onde os neurônios se deslocam do local de origem para um novo destino no cérebro em desenvolvimento. Que louco, que loucura! Em um cérebro em desenvolvimento. Seria tipo eu mudar daqui para Amsterdã, eu sendo uma célula de Gaia. Cadê? Cadê? Subtipos incluem protoplasmáticos, substância cinzenta, prolongamentos curtos, e fibrosos, substância branca, prolongamentos longos, oligodendrócitos, produzem a bainha de mielina, isolando axônios do CNC para acelerar a condução elétrica, com prolongamentos enrolados ao redor dos axônios. Ah, tá, talvez como é que é? Células de suporte do neurônio, oligodendrócitos, a falta dele esteja ligado provavelmente com a esclerose múltipla, né? Tem a esclerose lateral amiotrófica, talvez esteja ligado com essa perca da bainha de mielina, a essa desmielinização e, consequentemente, ligado a essa doença neurodegenerativa. É uma tristeza, porque é uma doença muito, muito esquisita, muito ruim. Microglia atuam na defesa imunológica, fagocitando. A fagocitose é a célula que come a bactéria, que come vírus, fagocitando patógenos e detritos. Detritos. Proliferando em respostas a lesões, infecções ou doenças neurodegenerativas. Caralho, microglia. Essa é a célula que a gente tem que estudar.
Recentemente, reconheceu-se que glias também regulam sinapses via neurotransmissores, contribuindo para neurogênese e plasticidade, desafiando a visão tradicional de passividade. Tá, astrócitos, homeostase, nutrição, formação de sinapses, substância cinzenta e branca. Oligodendrócitos, produção de mielina, isolamento elétrico, que a mielina ela é tipo um conduíte dos fios elétricos que ajuda na condução, porque senão dispersaria todo o elétrico, o sinal elétrico, enquanto ele viajaria pelo axônio, entendeu? Substância branca cinzenta. Microglia, defesa imunológica, fagocitose, substância branca e cinzenta. Tá bom. Deixa eu ver algo legal aqui. Canais de cloro, GABA, ativação. Tem o receptor. Excitatórios. Neurotransmissores são mensageiros químicos que facilitam a comunicação neural, classificados em excitatórios, inibitórios e modulatórios, com mais de 100 identificados. Os excitatórios aumentam a probabilidade de disparo, como o glutamato, principal do sistema nervoso central, presente no córtex, cerebelo, medula espinhal, e a acetilcolina estimula a contração muscular. Receptores incluem NMDA e não NMDA para glutamato, com excessos podendo ser tóxicos, aumentando o cálcio intracelular. Inibitórios reduzem a probabilidade como o GABA, que é o gama-aminobutírico, né? Principal inibitório sintetizado de glutamato associado à calma, e glicina no tronco cerebral e medula espinhal. Receptores incluem GABA-A, canais de cloro, e GABA-B, ativação de potássio. Receptores inotrópicos, canais iônicos direto, e metabotrópicos, segundo os mensageiros, determinando se a resposta é excitatória ou inibitória, afetando a permeabilidade a íons como cálcio e sódio, potássio e cloro. E tem dois tipos, tá? Inotrópico positivos, eles aumentam a força de contração do coração. Exemplos, a digostina e dobutamina e adrenalina. Caralho, impressionante. O dos neurotransmissores mais conhecidos é a adrenalina. As pessoas podem até não saber que é a adrenalina. A dopamina se tornou bastante conhecida. Elas são usadas no tratamento de condições como insuficiência cardíacas. Inotrópicos negativos reduzem a força de contração do coração. Tá, isso daqui tá envolvido muito com a questão lá do diástole e sístole. Caralho, que da hora. Os inotrópicos, eles estão ligados à função cardíaca, influenciando a força da contração do coração, ou seja, impacta tanto a sístole quanto a diástole. Sístole é a fase do ciclo cardíaco em que o coração se contrai para bombear sangue para fora dos ventrículos. Os inotrópicos positivos aumentam a força de contração durante a sístole, melhorando o débito cardíaco. Diástole é a fase em que o coração relaxa após a contração, permitindo que os ventrículos se encham de sangue. Embora os inotrópicos afetem principalmente a sístole, uma boa função diastólica é crucial para garantir um enchimento adequado do coração. Balanceamento. A ação dos inotrópicos pode influenciar indiretamente a diástole, pois um coração mais forte pode levar a um enchimento mais eficiente. As glândulas adrenais produzem hormônios como a adrenalina, epinefrina e norepinefrina e têm efeitos inotrópicos positivos. Esses hormônios
aumenta a contrabilidade do coração e a frequência cardíaca, preparando o corpo para situações de luta ou fuga. Ou seja, com o sistema autônomo, o sistema nervoso simpático, né, que controla as respostas de luta ou fuga. E tem o lance da vasoconstrição e vasodilatação. Quando os vasos se contraem, a vasoconstrição, né, o que aumenta a resistência vascular e a pressão arterial, quando a pressão sobe, né? E vasodilatação é o alargamento dos vasos sanguíneos, que diminui a resistência vascular e pode reduzir a pressão arterial quando a pressão cai. E os metatrópicos, eles se referem a um tipo de receptor na superfície das células que estão associadas a uma via de sinalização intracelular e não a um canal iônico direto. São os receptores metatrópicos são acoplados à proteína G e, quando ativados por um ligante, como um neurotransmissor, iniciam uma cascata de sinalização intracelular que pode levar a diversas respostas celulares. Receptores metatrópicos incluem receptores adrenérgicos, mescarínicos e de acetilcolina e metatrópicos de glutamato. Eles desempenham papéis importantes na modulação de função neuronais e em várias outras respostas fisiológicas. Os inibitores, como o GABA e a glicina, o GABA-A, GABA-B e glicina, eles estão no efeito da hiperpolarização e da inibição. O glutamato e a acetilcolina, junto com os receptores principais, que é o NMDA e o AMPA, nicotínicos, eles estão ligados ao excitatórios, despolarização e excitação. Cadê essa parte agora? Desenvolvimento neural e diferenciação celular. O desenvolvimento neural começa com a formação de placas neural na terceira semana embrionária, transformando-se no tubo neural via neurulação, guiado por sinais químicos da mesoderme e nota corda. Aqui a gente está falando de neuroembriologia. Células troncos neurais originam-se de células neuroepiteliais, proliferando para gerar neuroblastos, neurônios primitivos, e glioblastos, células gliais. Migram para formar camadas, como a camada marginal, futura substância branca, e intermediária, futura cinzenta. A diferenciação, a placa alar, que é dorsal, origina neurônios sensoriais, a basal ventral origina motores e a cristal neural de dobras dorsais. Gera neurônios sensoriais periféricos, células de Schulman e satélite. Nossa, eu não entendi nada. É um nome alemão, então é V. Schulman. Eu não entendi esse negócio dos satélites, não. Deixa eu ver. Células neurais, satélite. Tá. Entendi. Antes de pesquisar, provavelmente tem a ver com células que fica satélite, tipo a Lua, que é um satélite natural, fica dando manutenção às marés, né? Deve ser isso. Células gliais satélites envolvem intimamente os corpos celulares dos neurônios nos gânglios sensoriais simpáticos e parasimpáticos. O parasimpático, se o simpático lida com reação de luta ou fuga, o parasimpático deve ser a relação de relaxamento. Tá. Eu não vou nem pesquisar. Não, na verdade eu vou pesquisar só para basear tudo que eu tô falando. A rede de nervos que ajuda o corpo a relaxar e responder à situação com calma. Isso. Nossa, eu sou muito inteligente, cara.
glioblastos diferenciam em astrócitos protoplasmáticos fibrosos. Esse astrócito é os glioblastos que se diferenciam em astrócitos, que é o protoplasmáticos, oligodendrócitos, e microglia, com ependimárias revestindo ventrículos. Tem ventrículos no cérebro? Ai, meu Deus. Caraca, impressionante. O cérebro tem 4 ventrículos. Deixa eu ver. Oxi. Que são cavidades cheias de líquido cefalorraquidiano, LCR. Esses ventrículos estão interconectados e formam o sistema ventricular. Oxe, cadê? Tem os laterais, um em cada hemisfério cerebral, terceiro entre os tálamos, quarto abaixo do cerebelo na parte posterior da ponte e na metade superior da medula oblongata. Oxe, cadê o primeiro, então? Não tem 4 tipos? Ah, tá, é que tem o direito e esquerdo. Será que eles são espelhados? Tá, deixa isso pra lá. Tá bom, cadê? Eu não. Deixa eu ver. Essa outra coisa. Ependimárias. 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 O que é? Ependimárias ou células ependimárias são células cuboides ou prismáticas que compreendem a neuroglia epitelial. São responsáveis pelo revestimento simples dos ventrículos, cavidade essa compreendida entre o cerebelo e a ponte, bulbo e parte do mesencéfalo. Tá certo, ok. Regulação. Genes como PAX6 e SOX2 regulam a diferenciação, enquanto fatores como NGF e BDNF suportam sobrevivência e maturação, com o ambiente celular influenciando o destino. Exemplo, hipocampo adulto não produz oligodendrócitos devido a mecanismos intrínsecos como o DROCHA. Nossa senhora, por isso que os caras ganham dinheiro pra caralho. Olha o que eles têm que decorar, meu. A DROCHA is an enzyme that play a key role in microRNA biogênese and DNA repair. Ah, tá. Eu acho que repara o DNA, biogênese. Tem um microRNA, eu não sabia disso. Já tem um RNA, que é micro. E tem um microRNA. Basicamente, esse DROCHA é uma enzima ribonuclease 3 de classe 2. Nossa senhora! Que em humanos é codificada pelo gene DROCHA, anteriormente RNA-seq, SEN, é nuclease primária que executa a etapa de iniciação do processamento de miRNA, ou seja, microRNA, no núcleo. Ele trabalha em estreita colaboração, tá? Nossa senhora, tá bom, deixa quieto. Era mais fácil ter falado só a função dele. Deixa eu ver. Função. Só pesquisar aqui. Função. Possui uma função crítica decidindo a sequência e a abundância dos microRNAs. Que cliva o mini-RNA, a primeira etapa da produção microRNAs. O DROCHA tá.
participa da biogênese dos microRNAs. Tá bom. Beleza, ok. Tenha um ótimo dia. Transtornos neurológicos e psiquiátricos. Disfunções em células nervosas e sinapses levam a transtornos como exemplo, epilepsia, descargas elétricas anormais associadas a neurogênese reativa no hipocampo após estado de mal epilético afetando circuitos. Isso não é bom, tá? E tipo assim, tem mais atividade elétrica, então a pessoa fica mega inteligente. Não. São descargas elétricas deformadas, dá para dizer assim, são anormais, não contribuem nada positivamente. A esquizofrenia é desequilíbrios em dopamina e glutamato com sinais neurológicos sutis, 50% a 65% em pacientes versus 5% em controles. Não entendi isso. Correlacionados a déficits cognitivos, atenção, memória e redução de matéria cinzenta em putamen e tálamo. Esse putamen é a estrutura do cérebro que regula os movimentos e está envolvido na aprendizagem. Eu acho que eu tô com um problema nesse putamen aí, que o meu tá mandando muito espasmos. Eu vou ter uma doença neurodegenerativa e me matar. Nossa, por que eu falei isso? Tá bom. Atenção, memória, a redução tá. Doenças neurodegenerativas, Alzheimer, acúmulo de beta-amiloide, que é as placas, né? Isso envolve o citoesqueleto. Perda sináptica excedendo neuronal. Parkinson, níveis baixos de dopamina, que a dopamina ela ajuda no córtex motor. Dificuldade motora com plasticidade permitindo manutenção funcional apesar de danos. Tá, resumindo, a epilepsia é as descargas elétricas anormais, a esquizofrenia desequilíbrios em dopamina, glutamato, Alzheimer acúmulo beta-amiloide e perda sináptica, o que resulta na perda de memória. Tá, vamos ver se tem outras partes legais. Sinais elétricos e químicos viajam por axônios, sinapses liberam neurotransmissores com ativação baseada em limiares, exemplo, winner takes all. Nossa, takes all. É uma tradução que é o vencedor leva tudo, neurônio mais ativo dispara. Não entendi. Redes artificiais simulam isso, aprendendo padrões via backpropagation, ajustando pesos para minimizar erros. O que seria esse pesos nas redes neurais artificiais? O que é pesos nas redes neurais artificiais? Os pesos são componentes fundamentais que desempenham um papel crucial na capacidade da rede de aprender e fazer previsões. Seria tipo o PP, que é o nosso processamento preditivo do cérebro bolsiano, mais ou menos isso. As redes neurais artificiais, RNAs, são universais para aproximação de funções, teorema de Seebeck, tem o C, o Y, o B, E, N, o K e o U, usados em reconhecimento facial, previsão de séries temporais, com risco de overfitting, mitigando por validação cruzada. Tá, não entendi. Eu não sou engenheiro da computação, não sou nada de computação. Esse reconhecimento facial que ajudou o DeepSeek, que foi em 2019 que estourou esse negócio do DeepSeek. Não, DeepSeek não. O Deep facial, como é que é? Nossa, eu tô maluco. Tá, tem uma parte legal,
tem uma parte mais ou menos e tem uma parte chata, que é a última neuroética. Não quero. Não quero saber. Tem essa. Nossa, essa é complicada, hein? A bases moleculares e genéticas é legal, mais ou menos a inovações e tecnologias. Genes BDNF regulam neurogênese e sobrevivência neuronal, enquanto PAXC e SOX2 controlam a diferenciação neural. A diferenciação eu acho que se envolve quando vira célula-tronco e vai para neurônio. Mutações em APP e PSEN1 estão ligadas ao Alzheimer, afetando o processamento amiloide. Proteínas, receptores ME, tá certo, facilitam comunicação excitatória, mielina, isolaxônios e fatores como NGF suportam desenvolvimento neuronal. Seria algo que conserva, suporta. Vias de transdução de sinal, VTS. Transdução seria mudar algum sinal para outro. Tipo, eu recebo um sinal elétrico, não, um sinal de um fóton, que é a luz, e o meu cérebro converte sinal elétrico para ele mesmo traduzir. Regulam produção proteica essencial para aprendizagem e memória com ativação gênica, convertendo memória de curto prazo em longo prazo. Impacto alterações genéticas como em moscas de fruta, década de 1960, Seymour Benzer conectam comportamentos a genes, enquanto doenças neurodegenerativas refletem disfunções proteicas. Ô, louco! Optogenética usa channel rodopsina. Tá. CHR2 é que tá difícil aqui, tá junto. Channel rodopsina. Canal de rodopsina de algas para ativar neurônios com luz azul iniciada há quase 2 décadas. Tá, tem uma que é específica, o nome muito difícil, que é fluor, alguma coisa, oroglicose. Muito difícil de lembrar. Deixa eu ver se eu acho. Eu usei em um poeminha simples, né? Fluor desoxirriglicose. Tá, fluor desoxirriglicose. Tá. Permite manipular memórias, como inserir falsas em camundongos, associando caixas triangulares a choques via ativação, aplicada em estudos de engramas memoriais. Engramas seriam os lastros físicos de uma memória, tipo, ela cria um rastro, né? Seria o compartimento físico da memória, mostrando a transferência hipocampo-córtex. Imagiologia cerebral avançada. Microscópios de 2 fótons observam sinapses em tempo real, escala de dezenas de nanômetros, enquanto MRI reconstrói memórias humanas com algoritmos decodificando atividade. Exemplo, Brice KUHL, University of Oregon, né? Não se fala of. Técnica com fMRI, que é ressonância magnética, mapeiam funções auxiliando diagnósticos. Aplicações de tratamento para cegueira, recuperação parcial via optogenética, 78% de
precisão em detectar objetos, interface cérebro-máquina, essa é a parte legal. Estudos de doenças como Alzheimer, com potencial para terapias personalizadas. Essa é a parte legal, vai ter interface cérebro-máquina, a gente vai poder controlar a máquina, substituir nossos membros por membros robóticos, caso a gente perca, ou se quiser dar um negócio legal, né? Estudos de doenças como Alzheimer, a gente vai poder combater essas perdas de neurônios via acúmulo de placas beta-amiloide.